Oi, gente! Hoje eu estou aqui para falar com você sobre ensaio fotográfico infantil. Estou trazendo 6 dicas para fazer o seu ensaio fotográfico infantil fluir com mais leveza. Meu nome é Marina Araújo, sou fotógrafa de newborn, gestante, infantil e família. E criei esse canal aqui para dar algumas dicas para você sobre fotografia. Eu trabalho muito com ensaio fotográfico infantil e eu adoro trabalhar com crianças. Por que eu adoro trabalhar com crianças? Porque as crianças já são bonitas, são lindas, não precisa de muita coisa. Pelo simples fato da criança fazer uma gracinha, dar um sorrisinho, fazer uma carinha de brava, a gente dá um brinquedinho para a criança, ela fica brincando. Qualquer coisa que a criança faça, a gente já tira um clique bonito, porque tudo que a criança faz é bonitinho. Então, com essas dicas, fica mais fácil a gente levar um ensaio infantil. O fotógrafo tem que ter controle de tudo. Você que é fotógrafo, você tem que ter o controle de toda a sessão. E tem que dar uma boa experiência tanto para a criança quanto para os pais. Muitas vezes os pais saem frustrados de uma sessão, achando que deu tudo errado e ficam muito estressados. Não tem que ser. Um ensaio fotográfico não tem que ser estressante, nem para os pais e nem para as crianças. Então vamos às 6 dicas. Bora lá! Dica número 1. Criança descansada e alimentada. Converse com os pais sobre os horários da criança. Pergunte qual o horário de soneca da criança, o horário que a criança normalmente dorme. E aí tente encaixar esse horário. A criança acorda, se alimenta e sai para o ensaio. Ela vai estar mais disposta, com certeza. Se ela tiver com sono e com fome, não vai colaborar. Você sabe, você conhece criança, não colabora de jeito nenhum para as fotos. Segunda dica, planeje o ensaio. Planejar o ensaio para uma sessão fotográfica infantil é importantíssimo. Porém, não espere que vai dar tudo como planejado, porque não vai. Mas você precisa dominar a situação. Como vai ser o ensaio, qual o tema, vai ser no estúdio, qual o material que vai usar, vai ser temático. E o local, depende da idade da criança, programa o ensaio de acordo com a criança, com os hábitos da criança. É sua obrigação como fotógrafo explicar tudo para os pais. Como vai ser o ensaio, qual a melhor forma, qual é a forma mais segura para a criança, dependendo da idade da criança. Então, planeje-se e defina como você gosta de trabalhar e oriente os pais. E você deve estar também bem preparado, com todo o material, todo o seu equipamento, tudo de acordo com como você planejou o ensaio. Vamos à terceira dica. Interaja com a criança antes dos cliques. Procure conhecer a criança antes da sessão fotográfica. Quando a mãe chegar com a criança, já interaja com ela. Faz uma brincadeirinha, faz uma coceguinha. Vai mexendo com a criança enquanto ela está no colo da mãe. Porque no colo da mãe ela se sente segura. Dá um brinquedinho, tenta pegar ela no colo. Se for colocar a roupinha temática ou a roupinha que vai ser usada no ensaio, peça para a mãe colocar, que a criança se sente mais à vontade com a mãe. E quando a mãe estiver colocando a roupinha, você vai e ajuda, coloca um botãozinho. Se for menina, coloca a tiarinha, sapatinho, meinha. Vai lá e ajuda a mãe para a criança começar a se acostumar com você. Tenta mostrar o cenário para a criança, coloca ela no cenário para ela se acostumar com o cenário, com a iluminação. Se a criança confiar em você, o ensaio vai ser mais tranquilo, mais leve, mais natural. Assim você consegue tirar aquelas fotos maravilhosas. Dica número 4. O ensaio tem que ser divertido e agradável. O clima de uma sessão fotográfica infantil deve ser descontraído e alegre. E é você quem tem que criar esses momentos felizes. Porque geralmente os pais estão estressados desde a saída da casa. Eles ficam organizando todo o ensaio antes, eles saem de casa. Muitas vezes, como é criança, eles saem atrasados, eles já chegam estressados no ensaio e você, sabendo disso, tem que descontrair esse ensaio, tem que tornar mais leve. Logo quando os pais chegarem com o bebê, você já tem que ir acalmando o clima.
Muitas vezes os filhos não vão colaborar, a criança não vai colaborar. Quando a criança não colabora, os pais ficam estressados e você tem que explicar. Não se estressa, calma, ninguém está com pressa aqui, deixa ele brincar um pouco, deixa ele se descontrair um pouco. Você tem que acalmar os pais. Se a mãe e o pai estiver estressado, o filho acaba ficando estressado também. Eu sempre falo para meus clientes que as fotos vão ficar bonitas porque a criança é bonita e ela pode ficar brincando, ela pode olhar para a câmera, assim como ela pode não olhar para a câmera, que fica bonito do mesmo jeito. Então vou dar algumas dicas para você deixar o clima mais descontraído, mais tranquilo. Primeiro, conversando com os pais, você vê o que diverte a criança. Pergunte para os pais o que a criança gosta, o que ela acha divertido, o que ela mais gosta de brincar. Se o ensaio for em estúdio, sempre separe os brinquedinhos para a criança brincar de acordo com o tema do cenário. Uma outra coisa que pode deixar descontraído é colocar vídeo que a criança gosta. Pegue o celular, fala para os pais colocarem videozinho que a criança gosta no celular e mostra para a criança. A criança vai ficar assistindo. Às vezes a criança gosta do vídeo e ela começa a dançar, começa a sorrir, bater palma. Nisso tudo você vai fazendo os seus cliques. Às vezes a criança ela fica só olhando e não tem reação nenhuma. Aí você faz uns cliques e aí depois diz para o pai tirar o celular e aí você dá uma outra coisa para a criança mudar a reação dela. Fala para os pais fazerem gracinha, ficarem rindo, chama a atenção da criança. E às vezes nada, só dá o brinquedo que a criança vai ficar interagindo com o brinquedo e você vai tirar essas fotos com a criança brincando, que também fica muito bonita. Então é só ter criatividade, uma coisinha aqui, uma coisinha ali e isso o ensaio vai fluindo. E isso você tem que ter todo o controle de tudo isso. Dica número 5, explore ângulos diferentes. Nós já sabemos que nós temos que nos posicionar na direção dos olhos da criança, mas também temos que ser criativos nos ângulos. A gente pode explorar vários ângulos para ter variedades de foto. Uma criança brincando, por exemplo, uma criança brincando com um carrinho. Você pode tirar na direção dos olhos da criança, você pode ir para um lado, para o outro lado, você pode tirar de cima a criança brincando. Então explore vários ângulos para ter diversidade de fotos para apresentar para o seu cliente. Tem que usar a imaginação e a criatividade. Agora a última dica, que é importantíssima por sinal. Tenha paciência. Tenha paciência porque a criança não tem paciência. Você tem que ser muito profissional. Às vezes está tudo fora do planejado. Você planeja tudo, está tudo fora, fica tudo fora do planejado e você tem que saber levar o ensaio a si mesmo. Às vezes a criança não está com nem um pouco de vontade de bater foto. Às vezes, como já aconteceu muitas vezes comigo, a criança chega e fica agarrada na mãe. Não larga de jeito nenhum, a mãe troca e a criança fica agarrada. A mãe senta no cenário. E para você fazer a foto, você tem que esperar a criança se distrair, a mãe se afasta, você bate, a criança logo percebe que a mãe se afastou e a mãe volta. E o ensaio inteiro é assim, com a mãe sai afastando um pouco e voltando, se afastando um pouco e voltando, porque a criança fica grudada na mãe. Quando a criança chega no estúdio, tem criança que é muito descontraída, já chega já querendo mexer em tudo, toda agitada e o ensaio é rápido. Tem criança que é rápido, você chega, você faz todas as fotos rapidinho. Mas tem criança que é muito demorada. Às vezes a criança está com fome, ela quer mamar, deixa ela mamar, espere ela mamar, espere o tempo que for necessário, porque quando ela terminar de mamar, ela vai estar mais bem-humorada. Então você tem que saber levar o ensaio, você tem que ter essa paciência que eu estou falando para você. Você tem que ter paciência para a criança se acalmar, ter paciência para a criança mamar, você tem que ter paciência para a criança desgrudar da mãe e se acostumar com o cenário. Você tem que ter paciência para tudo. Se você quer trabalhar com criança, é essencial você ter paciência. Bom, gente, e são essas as minhas dicas. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no meu canal, que eu vou estar sempre por aqui trazendo muitas dicas para você. Beijo, até a próxima!